Imagina você ficar preso de cabeça para baixo em um buraco menor do que a entrada de uma secadora de roupas, numa profundidade de 45 metros abaixo da superfície da Terra, totalmente no escuro e sozinho. Hoje eu vou contar para vocês a triste e agoniante história de John Edward Jones. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Cruel e se você gosta de histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like também para ajudar o nosso trabalho e vamos para a história de hoje. A espeleologia é uma ciência que estuda as cavidades naturais do planeta, incluindo as cavernas, e investiga suas características, como sua formação e quais tipos de vida existem nelas. John Edward Jones era entusiasta da espeleologia desde criança, quando ele, seu pai e seu irmão Josh se aventuraram dentro de cavernas em expedições fascinantes em Utah, nos Estados Unidos. John cresceu e acabou deixando de lado a espeleologia, porém ainda se entusiasmava muito com o assunto. Em 2009, John tinha 26 anos, já não morava mais próximo de seus pais, era casado e tinha uma filha de 1 ano. Também nessa época, John cursava medicina. Em novembro desse mesmo ano, ele foi visitar seus pais e parentes em Utah e lá decidiram que fariam uma expedição para explorar uma caverna juntamente com seu irmão Josh e mais alguns amigos e familiares. A caverna escolhida para a aventura foi a Nut Put. Essa caverna foi explorada pela primeira vez em 1960 por Darley Green e ele deu a ela esse nome por ter uma textura em muitas de suas passagens que lembra uma massa de vidraceiro. Ao passar do tempo, a caverna foi ficando popular entre os espeleólogos e escoteiros e chegou a receber mais de 5.000 visitantes por ano. Até 2006, haviam acontecido alguns acidentes na caverna. Foram 4 resgates que precisaram ser feitos de pessoas que ficaram presas em suas passagens. Por esse motivo, e temendo que um acidente fatal pudesse ocorrer, a caverna foi fechada em 24 de maio de 2006. Porém, no início de 2009, foram estabelecidas algumas regras de segurança e foi resolvido que a caverna pudesse ser aberta ao público novamente, e isso aconteceu em 18 de maio de 2009. Voltando para o dia do ocorrido, em 24 de novembro de 2009, John e seus companheiros saíram em busca de uma aventura na caverna Nut Put. Era a primeira vez de John nessa caverna e havia anos que ele não participava dessas expedições. Eles chegaram na caverna por volta de 8 horas da noite e começaram explorando uma área da caverna chamada de Big Slide. Após isso, os irmãos resolveram se separar, pois queriam encontrar uma parte da caverna que era conhecida como The Birth Canal, ou Canal do Nascimento. Essa era uma área bem estreita, porém possível de se passar. Foi quando John avistou um buraco na altura da cintura e resolveu explorá-lo. Ele foi entrando nesse buraco de cabeça, empurrando seus quadris e foi adentrando, porém não encontrou nenhum espaço suficiente para que pudesse virar o corpo e retornar para a saída. A essa altura, ele estava em uma profundidade de 45 metros abaixo da superfície da Terra, então decidiu que seguiria em frente, pensando que estava no canal de nascimento e prevendo que logo mais à frente a passagem se alargaria e ele conseguiria voltar. Então ele forçou seu corpo descendo na passagem, até que viu uma fenda que parecia se abrir mais à frente. Porém, essa fenda era muito pequena, mais ou menos do tamanho da abertura de uma secadora de roupas. Especialistas da equipe de resgate acreditam que para tentar passar por essa fenda, John tenha comprimido seu peito e puxado o ar. Porém, quando seu peito voltou a inchar e ele voltou a respirar normalmente, seu corpo acabou ficando preso na fenda.
O irmão de John foi o primeiro a encontrá-lo e a princípio pensou que seria uma situação fácil de ser resolvida, uma vez que seu pai também já tinha ficado preso sobre 2 pedras e com a ajuda conseguiu se livrar, quando eles ainda eram crianças e faziam expedições junto com seu pai. Porém, ao tentar ajudar o irmão, puxando-o pelos tornozelos, acabou piorando a situação e John ficou ainda mais preso na passagem. Nesse momento, Josh percebeu que era algo sério e que precisariam chamar por ajuda. Então ele resolveu sair da caverna. Antes de sair, Josh contou que ele e John oraram, os dois tinham uma fé muito forte, então eles pediram para que Deus os ajudasse naquela situação e que John conseguisse sair daquela fenda. O resgate chegou. Porém, como o local onde John estava preso era metros abaixo da terra, demorou até que pessoas e equipamentos pudessem ser levados até lá. A primeira socorrista que tentou resgatar John foi Suzy Motola. E quando ela chegou até a passagem, John já estava preso lá há mais de 3 horas. Suzy então avistou os pés de John e se apresentou a ele. Perguntou como ele estava e ele disse: "Obrigada por vir, mas eu realmente quero sair." Então ela disse para que ele não se preocupasse e que eles tirariam ele de lá rapidamente. Porém, quando Suzy amarrou uma corda nas pernas de John, percebeu que o resgate não seria nada fácil. Para piorar a situação, John ficou preso na fenda quase de cabeça para baixo, e isso acabou fazendo com que seu corpo começasse a falhar, pois o corpo humano não foi feito para ficar de cabeça para baixo. O médico que fazia parte da equipe de resgate percebeu que John teria poucas horas de vida naquela posição. A equipe de resgate começou então a pensar qual seria a melhor maneira de conseguir tirá-lo de lá, e de acordo com as possibilidades, a melhor tentativa seria tentar puxá-lo por um sistema de cordas e polias. Foi então que os equipamentos foram sendo posicionados e isso levou bastante tempo devido à distância e profundidade em que John se encontrava, até que a corda foi amarrada através de cerca de 15 polias perfuradas na parede da caverna. Ele estava sendo puxado para fora da fenda, porém uma das cordas acabou escapando e ele voltou a ficar preso novamente. Depois disso, a equipe de resgate continuou tentando colocar mais cordas, porém todo o processo era muito demorado. Eles pensaram até mesmo em usar explosivos, porém poderia ser perigoso e poderia também não adiantar de nada. Tentaram até mesmo usar óleo para que se tornasse mais fácil a saída de John, mas infelizmente todos os esforços foram em vão. John parou de responder e a equipe percebeu que ele estava inconsciente. Pouco antes da meia-noite do dia 26 de novembro, um paramédico entrou na caverna e declarou o óbito. Após isso, as equipes continuaram tentando tirar o corpo de John para que a família pudesse se despedir, porém não foi possível. A família de início ficou revoltada com a notícia de que não seria possível retirá-lo de lá, mas depois se acalmaram e entenderam a situação. Mais pessoas estariam em risco se a equipe continuasse tendo que descer na caverna. Uma foto de John foi colocada na caverna como forma de homenagem e a entrada da caverna foi fechada com concreto para evitar que pessoas entrassem descumprindo a ordem. Por incrível que pareça, alguns espeólogos, escoteiros e até mesmo o descobridor da caverna não concordaram que a caverna fosse fechada. Há boatos de que a família de John sofreu até mesmo ameaças por isso, e também a caverna foi vandalizada na entrada onde estava a foto de John. É muito bizarro que mesmo após esse acontecimento terrível e mesmo a caverna se tornando um túmulo para o John, as pessoas quisessem continuar a explorando. Comente aqui qual a sua opinião sobre esse caso e se você gosta de vídeos como esse, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima história!